Olá, jovem estudante da Escola Estadual Francisco Inácio Peixoto, tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje com tipologia textual e gêneros textuais aí para você, aluno do segundo ano. Muito bem, nós temos aí tipos textuais. O que são os tipos textuais? É a estrutura básica de um texto. São, no caso, a estrutura, o tipo textual e a sua estrutura se equivalem aos textos narrativos, descritivos, dissertativos e também aos textos injuntivos e prescritivos que nós veremos aí no decorrer desta aula. A partir dos tipos textuais nascem, devido a uma necessidade social de comunicação, os gêneros textuais. Então, os gêneros textuais eles são vários e eles podem surgir através de uma nova tecnologia que apareceu na sociedade e através da própria necessidade de comunicação do falante. Então, os gêneros textuais ele surge muito através de uma necessidade do cotidiano, do dia a dia da pessoa, certo? E texto de uma forma geral, que aí envolve tipo textual e os gêneros textuais, texto é toda sentença, toda expressão comunicativa. Então, se a pessoa de repente gritou socorro, isso é um texto. Se alguém passou na rua gritando fogo, fogo, isso é um texto. Se alguém sorriu para você, isso também houve uma expressão comunicativa? Sim, positivo. Isso também é um texto. Sinal do trânsito fechou, ficou vermelho. Houve uma interação comunicativa? Sim. Há uma mensagem ali. Você percebeu aquilo e entendeu. Também é um texto, no caso, um texto não verbal. Então, toda sentença, tudo que promove a comunicação é um texto, seja ele verbal ou não verbal. Tá ok? Muito bem. Então aqui eu tenho o tipo textual descrição. Apareceu para nós aí a imagem de um cachorrinho, né? Então como que nós poderíamos descrever esse cãozinho? Ele parece um cãozinho alegre, né? O seu dono pode estar ali próximo, então posso descrever suas orelhas, os seus pelos, o olhar. Posso fazer tanto uma descrição física quanto até, quem sabe, uma descrição psicológica desse cãozinho. Ele se parece feliz, sorridente, podemos dizer assim, pela sua expressão facial. Então aí nós temos essa estrutura básica aí, o tipo textual da descrição. E os gêneros textuais que surgiram, a partir dessa estrutura básica descritiva. Nós temos aí a imagem de um cardápio, de um restaurante, de uma lanchonete. É um gênero textual que surgiu da estrutura do tipo textual descritivo. Um diário também é um gênero textual descritivo. E por último, aí um currículo. Currículo também está entre aqueles gêneros descritivos. Tem por base o tipo textual, a descrição. Agora, os gêneros textuais do tipo narrativo, certo? Gêneros do tipo textual narrativo. Crônica. Crônica é um gênero textual que tem por base a narração. E a crônica ela tem muito a ver com narrar coisas do cotidiano, do dia a dia. Geralmente o artista ali, o cronista, ele pega uma situação até muito comum do dia a dia e a partir dali ele recria, através da sua sensibilidade, ele recria aquela situação cotidiana. E ele vai estar narrando ali fatos. Conto. Conto também. Um conto envolve personagem, cenário, tempo. Conto também aí é um gênero narrativo, um gênero literário. Romance. Romance já é uma estrutura bem maior do que um conto, enquanto o conto ele fica no meio termo ali, geralmente hoje os contos contos de 10 páginas, 20.
Entre o conto e o romance nós temos a novela, mas aí que também é um gênero narrativo, mas trouxe o romance. O romance, por ser um gênero textual longo, ele também tem muito de descrição dentro da sua estrutura. Por quê? O romance é composto por personagens, por ambientes. Então, hora e outra, esses personagens, esses ambientes devem ser descritos, né? Até para poder fazer com que o leitor ele visualize, ele tenha uma ideia de como que é aquele personagem. Pode ser uma descrição tanto física do personagem, quanto uma descrição psicológica, se o personagem é mau, se ele é bom, e também a descrição do ambiente. Então, o romance ele mescla, né, narração e descrição. A piada também, a piada ela é típica, né? Um gênero ali narrativo. Quem conta uma piada está narrando um caso e sempre tem uma quebra da expectativa, né? Você espera por algo e no final vem uma surpresa. Essa quebra de expectativa é que dá humor nas piadas. Tira, né? São as histórias em quadrinhos também. Há um personagem, né? E no balãozinho ali há um diálogo, então há uma narração ali do que está acontecendo, apesar da tira geralmente são pequenas, mas é um pequeno momento ali narrativo. Como falamos aí do romance, dos contos, que são gêneros narrativos, aí ó, os elementos de uma narrativa, aí para nós podermos aí memorizar, né, toda narrativa, todo romance, todo conto, há que se ter a figura de um personagem, o espaço, o que é um espaço? É onde que ocorre aquela história, na cidade ou no campo? Narrador, pode ser um narrador em primeira pessoa, normalmente esse narrador é o narrador personagem, ou narrador em terceira pessoa, que é um narrador observador, é aquele narrador que apenas conta a história e não participa. Temos o tempo, presente, passado, futuro, e o enredo. O enredo é a história em si. Então aí, ó, os 5 elementos da narrativa: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. É o pente. Falaremos agora das dissertações. Dissertação é quando eu posso expor as minhas ideias e também argumentar relativo a um determinado assunto, sobre a política, sobre o esporte. Então, nas dissertações, nós saímos um pouco apenas da questão de narrar um acontecimento ou descrever alguém, um objeto, e entramos no campo das ideias. Então, temos aí resenha, certo? A resenha é um texto onde eu apresento, até de forma crítica, a história de um filme, de um livro, de uma forma até resumida, e acabo colocando a opinião da pessoa que está resenhando aquele filme ou aquele livro. Pela opinião da pessoa entrar nesse tipo de texto, né? Então nós temos a questão do argumento. A pessoa vai se posicionar quanto àquele filme, quanto àquele livro que está sendo resenhado. Artigo de opinião também, dissertação argumentativa. Editorial de jornal, ali também entra a opinião do autor daquele editorial. Ele se posiciona de forma crítica, né? Como também acontece na resenha. E nas dissertações expositivas, cito para vocês a reportagem. A reportagem é um tipo de texto onde o repórter ele vai narrar, ele vai expor um fato que aconteceu, certo? Só que notem bem, ele está apenas expondo o fato. Ele não vai entrar nesse tipo de texto com a sua opinião. Por isso, uma dissertação expositiva. Ele está apresentando ali todo o contexto ali, de um fato ocorrido. Resumo, certo? Resumo é onde, geralmente, trabalhos de escola, os alunos ali vão colocar, escrever com as suas palavras toda a síntese de um livro lido, por exemplo. O aluno não pode colocar a sua
opinião, ele apenas vai expor aquele assunto que ele leu. E também temos a entrevista, onde a pessoa que é entrevistada ali, ela está expondo o seu ponto de vista, falando sobre a vida dela. Vamos agora para o gênero injuntivo e gênero prescritivo. As receitas, bulas, receita de bolo, de salgados, bulas de remédio, manuais de instrução, manual de um celular, de um televisor. Esse tipo de texto está no gênero injuntivo. E o gênero prescritivo são as leis, os editais, as resoluções, tudo que nos traz normas. Então aí nós temos aí para poder alinhar. Baseado no gênero injuntivo e no prescritivo, gênero injuntivo, se ele é das receitas, das bulas e dos manuais, ele está ordenando, impondo algo ou aconselhando, ou propondo uma ajuda para nós. O que vocês acham? Vamos aí então. Então, gênero injuntivo, ele aconselha, ele ajuda, são as receitas, bulas de remédios, enquanto o gênero prescritivo, que são as leis, editais de concurso, nos editais nós temos as normas ali, com data para inscrição, escolaridade permitida para o candidato se inscrever. Então, o gênero prescritivo, ele vem ordenar, ele vem impor algo que deve ser seguido. Alunos, um forte abraço para vocês e até a próxima!